Olá, eu sou o João Vitor Xavier e esse é o CNN Esportes S.A. Todo domingo um entrevistado especial para falar do mundo dos esportes e do mundo dos negócios. E nesse domingo um convidado para lá de especial, um dos maiores goleiros do futebol do Brasil, líder de um novo Cruzeiro que se forma muito forte e ídolo da história do Corinthians, uma das maiores torcidas do Brasil. Gigante Cássio, obrigado pela presença, prazer conversar com você. O prazer é tudo meu, é uma satisfação a gente poder estar conversando, acho que vai ser um papo muito legal. Vamos conhecer um pouquinho mais da trajetória desse campeão mundial aqui na CNN. Revelado pelo Grêmio em 2006, Cássio deixou o clube logo no ano seguinte. O goleiro promissor foi para o futebol holandês, onde ficou até o fim de 2011. Em dezembro daquele ano, Cássio assinou o contrato que mudaria sua carreira no futebol. O goleiro foi anunciado pelo Corinthians e a idolatria chegou já no primeiro ano com a camisa alvinegra. Cássio foi peça fundamental na conquista da Libertadores e também do título mundial de 2012. O goleiro conquistou ainda 4 paulistas, 2 brasileiros e uma Recopa Sul-Americana nos 12 anos em que defendeu o clube. Em 2024, se despediu do Corinthians e decidiu por uma mudança de ares. Cássio assinou com o Cruzeiro e quer fazer história também com o Clube Mineiro. Rapaz, é muita coisa conquistada e eu acho que, pela sua vontade no Cruzeiro, tem muita coisa para conquistar ainda, né? Vamos trabalhar muito para isso, acho que esse é o grande objetivo, o grande projeto que foi me passado e tem acontecido. Acho que está sendo muito legal desde que eu cheguei no Cruzeiro, está sendo muito... Estou tendo uma outra visão, eu fiquei muito tempo no Corinthians, né? São mais de 12 anos no Corinthians, então você cria uma raiz, você cria uma maneira, se acostuma com uma situação e aí você vem para o Cruzeiro, no meu caso eu vim para o Cruzeiro para começar um novo projeto, conhecer um pouco mais o clube e ajudar ao Cruzeiro a levar esse clube tão vitorioso, onde nunca deveria ter saído, que é brigar por títulos, brigar na parte de cima da tabela, mas creio que está sendo um aprendizado muito bom, porque o Cruzeiro vem muito bem estruturado, vem muito bem organizado pelos seus donos. Acho que o Ronaldo começou essa trajetória de reformulação do Cruzeiro, todo mundo viu uns anos atrás o que aconteceu com o Cruzeiro, ficou no passado, mas creio que serviu de aprendizado. E o Cruzeiro hoje vem muito forte, vem com uma projeção muito grande e cabe a nós que estamos aqui hoje fazer acontecer dentro de campo e ajudar o Cruzeiro. Vai parecer economia, porque no passado isso era nome de moeda, mas a gente pode dizer que é um Cruzeiro novo hoje, né? Porque do que o Cruzeiro passou para um time que começa o ano, com você no gol, com o Fagner, com o Dudu, com o Gabigol, é um outro Cruzeiro completamente diferente, né? Eu acho que, claro que cabe a nós, dentro de campo, fazer acontecer e as coisas ir bem. Eu acho que qualidade, nós temos muita qualidade e no meu ponto de vista, a gente não tem um time, tem um elenco muito qualificado que a gente vai nos proporcionar com muito trabalho e dedicação em busca de grandes coisas, mas relembra um pouco do Cruzeiro do passado, com grandes times, grandes elencos, grandes conquistas, então creio que gera um pouco mais de pressão, mas eu acho que é uma pressão boa quando você olha para o elenco e você tem um time qualificado, então a gente sabe da pressão, da cobrança, creio que, do meu ponto de vista, eu não conheço muito, estou há pouco tempo, mas gosto muito de BH, fui muito bem recebido pela torcida do Cruzeiro, por toda a população de Belo Horizonte, Minas Gerais, assim, desde que eu cheguei, assim, mas eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer por essa torcida, que passou por dias difíceis, que graças a Deus ficou para trás, ficou no passado, e você fazer parte dessa reformulação do Cruzeiro, desse novo momento do Cruzeiro, para nós é gratificante, e nós temos que entender que nós conseguindo coisas grandes, nós vamos ficar marcados na história do Cruzeiro, com a nova reformulação, com o Cruzeiro organizado, com o Pedrinho como grande presidente, o Matos na organização de elenco. Eu acho que isso, para mim, é muito legal, porque desde que eu cheguei no Cruzeiro, quando eu recebi a proposta de poder vir para o Cruzeiro, foi passado como ia funcionar, como as coisas iam acontecer, e o futebol, os bastidores, a gente às vezes
é meio difícil, é mais complicado. E aqui no Cruzeiro, desde que eu cheguei, tudo que o Matos conversou comigo, o Pedrinho, o Pedro Júnior, Pelaipe, toda essa pessoal da diretoria, tudo aconteceu. Então, mostra que é uma gestão nova, uma gestão que veio ficar, mas uma gestão no sentido do meio futebolístico que tem palavra, que fala, que as coisas acontecem. E isso no meio futebol, assim, não estou falando, mas pelo que a gente conversa com muitos jogadores, assim, são raríssimos momentos que acontecem isso. Até para a gente entender a cabeça do atleta de alto nível, do atleta profissional, o que foi esse Cruzeiro que te venderam e o que é esse Cruzeiro que você vive no dia a dia? Quando você fala, olha, me apresentaram um Cruzeiro, me venderam uma história e essa história é que está acontecendo. O que foi essa história vendida para convencer o Cássio a deixar o Corinthians, onde era ídolo, e vir para o Cruzeiro? Acho que é de time competitivo, de elenco competitivo, de organização, de saber que o primeiro ano, de repente, nós íamos ter um time com alguns jogadores, uma nova reformulação, e no ano seguinte ia ter um time com mais grandes jogadores, não um time, mas um elenco mais qualificado. Eu acho que foi isso, e o projeto não é um projeto de um ano, fazer um ano isso, 2 anos, não, e sim ter continuidade no trabalho, no projeto. É uma instituição muito organizada, uma instituição que tudo funciona. É diferente, assim, para mim falar, porque eu nunca trabalhei em SAF. Eu sempre trabalhei, a maior parte da minha carreira eu trabalhei no Corinthians, que é uma grande instituição. Sou muito grato, acho que eu sou quem eu sou hoje por tudo que eu vivi lá no Corinthians, tudo que o Corinthians me proporcionou, sou eternamente grato por isso. E por mais que a gente teve percalços na vida, assim como em qualquer situação, eu fui muito feliz todos os anos que eu estive no Corinthians, sou muito grato a todo mundo lá do Corinthians. E agora, num momento novo no Cruzeiro, ver uma situação diferente, ver a torcida, uma torcida apaixonada, uma torcida que ama a sua instituição, que está junto com o time, ver um dono de clube, que é o Pedrinho, no caso, apaixonadíssimo pelo clube. Você vê um Matos muito empenhado em fazer um grande clube, assim, mas no sentido assim, de tudo funcionar, as coisas funcionam no Cruzeiro, tem um CT que estão sempre modernizando, profissionais de alto calibre. Eu acho que muitas vezes a gente vê só o campo, mas por trás de nós jogadores, assim, tem que ter profissionais qualificados para isso, e o Cruzeiro tem isso, tem muitos profissionais qualificados, proporciona um centro de treinamento muito completo e muito qualificado, com tudo de última geração, para proporcionar nós entrarmos dentro de campo e fazer o melhor. Então, eu vejo isso, e isso é uma opinião minha, eu acho que muitas SAFs vêm para o Brasil, e não é só, às vezes nós como torcedores só queremos trazer grandes jogadores, e daqui a pouco essas SAFs, elas vão embora e não deixaram nada para a instituição. Não deixaram um centro de treinamento para a base qualificado, onde vai formar jogadores, não deixaram um centro de treinamento para o profissional adequado, assim. Então, às vezes a gente, nessa SAF, assim, não conheço as outras assim, mas eu acho que o Red Bull Bragantino é um exemplo, inaugurou agora um centro de treinamento moderníssimo também, e a instituição muito organizada assim, mas a gente tem que ter cuidado, às vezes a SAF, nós como torcedores, a gente quer grandes jogadores, grandes contratações, e não porque depois, se a SAF sai, você olha para trás, você vê, não deixou nada. O que ficou, né? O que ficou, não ficou, de repente fica dívidas, aí não tem um centro de treinamento, não tem um centro de formação, não tem nada. Então, não é somente fazer um time. Eu vejo isso no Cruzeiro, não é só trazer grandes jogadores, é sim ter uma estrutura muito boa, não somente para os jogadores que estão aqui, mas para os meninos que vêm da base, que são o futuro da instituição. Tem uma pessoa curiosa nessa estrutura do Cruzeiro, que é o dono do Cruzeiro, que é o Pedro Lourenço, conhecido no meio do futebol como Pedrinho. É o dono da SAF do Cruzeiro, é um torcedor, é um apaixonado, é um empresário muito bem sucedido também, e tem despertado muita curiosidade do cenário nacional. Quem é essa figura? Quem vive o futebol de Minas Gerais conhece bem, mas quem vive o futebol nacional está despertando agora a atenção para a figura do dono do Cruzeiro. Quem é o Pedro Lourenço? Quem é o Pedrinho BH, o dono da SAF do Cruzeiro? Eu sou suspeito de falar sobre o Pedrinho, porque foi um cara que me recebeu de braços abertos desde o primeiro dia que eu cheguei em Minas Gerais, cheguei no Cruzeiro. Um cara que sempre me tratou muito bem, sempre foi um cara que
foi muito próximo, assim, a gente tem um contato muito bom, assim, eu tenho um respeito e tenho conhecido ele cada vez mais, assim, um cara que tem um coração enorme, um cruzeirense fanático, dificilmente você vai achar um cruzeirense que seja mais fanático que o Pedrinho, mas é um cara que tem uma história de vida muito bacana, tudo que aconteceu na vida dele, desde que ele começou, aonde ele chegou, assim, é uma história muito bonita. Quem sabe no futuro vira um livro, um filme, porque é um cara que, da onde ele começou e o que ele construiu, são raros, são pessoas que são diferenciadas, são pessoas que têm algo a mais, algo diferente, e eu vejo isso no Pedrinho, olhando para a história dele, não conheço totalmente, mas de muitas conversas que a gente teve, ele contou um pouco da história dele, assim, mas é um cara que tem muita vontade de jogar o Cruzeiro. Eu acho que sofreu muito com tudo que o Cruzeiro sofreu, não tenho a menor dúvida, de ver o Cruzeiro na situação que o Cruzeiro chegou, e ele sofreu muito, e um cara que tem muito amor pelo clube. É uma coisa diferente, assim, todos os presidentes que eu peguei gostavam do clube, mas esse cara ama o clube verdadeiramente, a ponto de fazer investimento dos seus recursos próprios para poder ajudar o Cruzeiro. Eu acho que isso já mostra tudo o que é o Cruzeiro, mas como a gente falou, não é só ver o Cruzeiro bem dentro de campo, é ver o Cruzeiro bem estruturado, você vê o Cruzeiro muito bem falado, mas não só falado. Tem a parte, porque às vezes a gente vê pessoas que só falam e não fazem acontecer. Ele faz acontecer, contratou pessoas de alto calibre para ajudar ele nesse ramo, né? Porque eu acho que o ramo do futebol com ele não é um ramo que de repente ele domine, mas contratou, se organizou, tudo assim. Mas é um cara muito bacana, um cara que está presente na hora da derrota, na hora da vitória. É o dono da SAF, onde a gente deve respeito, e ele é o chefe, vamos dizer assim, e a gente tem esse respeito por ele, tem essa gratidão, mas também tem a cobrança de trazer coisas boas para ele, né? Eu acho que é o mínimo, né? Como funcionário, nós temos que fazer o melhor pelo Cruzeiro, assim, mas é um cara muito bacana, para mim é um privilégio ter conhecido ele, assim, trabalhar com ele, assim, porque ele é um cara, principalmente, um cara de palavra. O fato de hoje o clube ter um dono, e significa o seguinte, se der lucro, ele tem lucro, mas o futebol a gente sabe que não é fácil, na maioria dos meses tem que botar a mão no bolso ali para pagar a conta. O fato de ter alguém com a responsabilidade de pagar a conta, isso também mexe com a cabeça do atleta, de saber que ali do outro lado tem alguém que não está tirando proveito do clube, como muitas vezes nós nos acostumamos no futebol brasileiro, vendo dirigentes se aproximar do clube para tirar vantagem pessoal ou vantagem política. Se tem alguém ali que você fala o seguinte, olha, com esse cara aqui é diferente. Esse cara aqui, ele está tirando do negócio dele para investir aqui na estrutura, no meu salário, no pagamento. Isso tende a mudar um pouquinho essa relação com esse novo momento de clube-empresa, de SAF, não só no caso do Cruzeiro, mas de uma maneira geral, Cássio? Eu acho que sim, pelo fato de você saber que o cara está tirando do dele, do que ele trabalhou, do que ele construiu para investir. Isso mostra o tanto que ele ama o clube, o tanto que ele quer bem o clube, a instituição, assim, mostra o quanto ele quer fazer acontecer, sabe? E eu acho que, de contrapartida, acho que o torcedor do Cruzeiro está entendendo isso, né? A gente tem uma média boa sempre de público e a tendência essa temporada também é ter uma média maior ainda. Eu vejo que o torcedor consome muito produtos do Cruzeiro, a gente vê camisas do Cruzeiro. Até agora no final do ano eu queria comprar umas camisas de goleiro para levar para dar para os parentes, eu não consegui achar, assim, pela demanda de venda de camisetas, assim. Então isso, acho que é os dois lados, assim, mas é uma coisa diferente, como eu te falei, é a primeira vez que eu trabalho com SAF, eu não conheço muito o que funciona nas outras, mas na SAF que eu jogo, que eu trabalho, eu tenho certeza que o meu presidente, que o dono da minha instituição que eu trabalho faz de tudo possível e impossível para ajudar a sua instituição, para ajudar o Cruzeiro no caso. Então, isso é uma responsabilidade boa de saber que tem um cara que se dedica dia a dia para ajudar o Cruzeiro, e nós, como atletas, temos que entender essa responsabilidade, e o mínimo que a gente pode fazer é fazer o melhor cada dia para ajudar, porque sabe que tem um cara empenhado e muito correto, e nós, como jogadores, o mínimo que a gente pode fazer é se dedicar ao máximo para essa instituição.
Você já usou o termo SAF algumas vezes na entrevista. É um caminho sem volta no futebol, por tudo que você já viveu, por tudo que você já passou. Você acredita que talvez daqui a 10 anos, 15 anos, Corinthians, Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Grêmio, Inter, essas outras grandes marcas do futebol acabem trilhando esse caminho? Olha, pelo que eu tenho visto, conversado, eu acho que às vezes quando a gente fala assim não é direcionado para onde eu estava pelo Corinthians, mas eu acho que a grande maioria dos clubes, pelo que eu tenho conversado, pelo que eu tenho visto, eu gosto de ler muito sobre o assunto, até porque futebol é meu trabalho, eu tenho que estar entendido sobre tudo que acontece, não só dentro de campo, mas eu acho que é o caminho para muitos clubes se organizarem, para muitos clubes deixarem um legado, mas assim, com pessoas que querem ajudar a instituição, sabe? Eu acho que a SAF é o caminho para muitos clubes. Eu não sei se clubes como Flamengo e Corinthians vão conseguir virar SAF pela sua grandeza, pelo seu tamanho. Eu não sei também o valor desses dois clubes que hoje dominam o cenário de torcida, são muito grandes assim. Eu vejo clubes, no meu ponto de vista, como o Palmeiras, vou falar nomes aqui de clubes e de repente eu posso estar me enganando. O Palmeiras é um clube que entrou pessoas com poder de aquisição grande, conseguiram reestruturar a sua instituição e hoje o Palmeiras também é um clube que vem brigando. O Flamengo é a mesma coisa. Se a gente for buscar, sei lá, 10 anos atrás, o Flamengo não era, como time, como nome, sempre foi uma instituição de muito respeito até. É o time que tem mais torcida no Brasil. Mas assim, estruturalmente, eu tive o privilégio de poder treinar lá no CT algumas vezes do Flamengo. CT maravilhoso, uma instituição que se reorganizou e hoje é uma potência do futebol. Eu acho que a meta do Cruzeiro é estar brigando com esses gigantes por títulos, por conquistas. Eles já vêm, do meu ponto de vista, Palmeiras e Flamengo já vêm há um bom tempo buscando isso, mas eu acho que o futebol brasileiro, pro futebol brasileiro, para a melhoria do futebol, eu acho que a SAF bem organizada, com pessoas que querem ajudar, esse é o caminho, porque nós falamos que é o país do futebol, mas a gente tem que, e de repente nós almejamos ser as melhores ligas, uma das melhores ligas do mundo, mas se a gente não tiver organização, não tiver estrutura, como as outras ligas têm, a gente vai acabar ficando para trás. Eu acho que tem que ter essa melhoria. E no meu ponto de vista, eu acho que a SAF é um grande caminho para clubes que de repente estão tendo muitos problemas, se reorganizarem e voltarem a ser grandes clubes. Vamos voltar para dentro do campo um pouquinho. O maior ídolo da história recente do Corinthians está aqui ao meu lado com o uniforme do Cruzeiro. O maior ídolo da história recente do Palmeiras é seu companheiro de clube, o Dudu. O maior ídolo da história recente do Flamengo, campeão da Libertadores, com gol de título, com decisão, que é o Gabigol, agora é jogador do Cruzeiro. Onde é que vai parar esse Cruzeiro em 2025? Bom, isso mostra o quanto é bom o nosso presidente, né, o Matos, né? Os caras sabem trabalhar, né? Primeiro, eu honestamente, eu falei isso pra eles, eu jamais imaginaria estar jogando com eles. O Dudu era um eterno rival. Já fizeram as pazes aí? Já selaram a paz? Eu sou um cara muito tranquilo. A minha rivalidade é dentro de campo. Fora de campo, acabou o jogo, acabou. Dentro de campo, é lógico, cada um vai se matar pela sua instituição para defender e eu sou muito esclarecido nesse sentido assim, mas o Dudu sempre, não tem como não falar da história do Dudu, por tudo que ele fez e ajudou o Palmeiras, os títulos, conquistas. Era um cara chato de jogar contra, um cara que sempre complicava ali as situações e ele poder estar jogando com ele, um cara super bacana, muito legal, um cara comprometido. E eu acho que o mais legal é isso, o Gabigol também, um cara extraordinário, um goleador nato, multicampeão, multidecisivo, são jogadores que são decisivos. O próprio Fagner mesmo, joguei com ele inúmeras vezes em outros clubes e achei que, agora deu, né? Não vamos jogar junto. Ele veio aqui pro Cruzeiro, eu acho que isso é bacana. Mas o mais legal de tudo isso é que entre eles e entre outros jogadores que vieram de respeito para cá, é a vontade de querer ajudar o Cruzeiro. Eu acho que isso é o mais importante, não é vir pro Cruzeiro, eu vou pro Cruzeiro por ir ou por tudo.
Não, todos que estão aqui chegaram com muita vontade de ajudar o Cruzeiro, chegaram com muita vontade de construir a sua história aqui no Cruzeiro. O Gabriel tem uma história maravilhosa no Flamengo, o Dudu no Palmeiras, eu, graças a Deus, no Corinthians, entre outros jogadores, mas nós não construímos nossa história no Cruzeiro. E nossa meta é construir nossa história no Cruzeiro, ser vitorioso no Cruzeiro, conseguir grandes coisas aqui no Cruzeiro e nós temos elenco para isso. Claro, nós precisamos trabalhar muito. A gente sabe também que com tantas contratações, com tanto investimento, a pressão vai aumentar e, consequentemente, todos os clubes vão querer ganhar do nosso time. Eu acho que o Cruzeiro automaticamente vai virar um alvo das equipes, outras equipes, mas a gente está acostumado com esse tipo de pressão, com esse tipo de cobrança e é focar ali, a gente trabalhar tudo junto, trabalhar unido, que as coisas, as chances de tudo acontecer muito bem são muito grandes. Eu vi uma fala recente do Romário, dizendo que é amigo pessoal do Gabigol, se dá muito bem com ele, amigo da família, ele é amigo dos filhos do Romário, e ele dizendo que ele está vendo um Gabigol com sangue no olho, com o espírito de voltar para a seleção brasileira, de ser um grande nome nacional, de pensar em Copa do Mundo. Você está sentindo esse mesmo Gabigol no dia a dia? Eu não conhecia muito ele não, mas ele está com muita vontade, está muito empenhado, a gente fica feliz. Eu tenho muito respeito por ele, é um cara que eu admiro muito, assim, sempre achei um cara muito bacana, assim, gosto dele, é um cara que tem personalidade, é um cara decisivo, um cara que não corre das diversidades que acontecem e para mim é um privilégio poder estar trabalhando com ele assim, tenho muito respeito por ele e tenho acompanhado nos treinos assim, ele muito empenhado e comprometido em ajudar o Cruzeiro, venho aqui com muita vontade de ser vitorioso novamente, construir uma história aqui e a gente confia muito nele, que ele possa nos ajudar muito assim e eu acho que empenho e dedicação, isso... A gente sabe que futebol não é receita de bolo, né? Não é tão simples assim, as coisas para acontecer dentro de campo tem que ter muita coisa dando certo ao mesmo tempo. Mas você é um cara muito vivido, você é um cara muito experiente no futebol, tem cheiro de time campeão? Se nós conseguirmos, no papel, nós temos um grande elenco, não um grande time, um grande elenco. Acho que o Cruzeiro se fortaleceu com o elenco, se fortaleceu em todas as posições e tem grandes jogadores. Acho que não é 11 jogadores, é um elenco qualificado, trouxe outros jogadores muito promissores que agregam muito, já tinha um time qualificado e fortaleceu ainda mais. Eu acho que cabe a nós dentro de campo. Muito difícil você falar em títulos, mas eu acho que dentro de campo, pelo comprometimento, as chances são muito grandes de nós em busca desses títulos. E esse é o caminho. A gente não pode negar que nos motiva é título. Daqui a pouco você vai olhar para o nosso elenco e boa campanha não vai ser o máximo que a gente vai conseguir. E a cobrança é por títulos. Isso a gente não pode fugir, tem que encarar essa responsabilidade. Mas cabe a nós, dia a dia, nos prepararmos e nos fortalecermos em busca de título. Que o título não, a vitória e o título não é só chegar no dia do jogo e ganhar a partida ou levantar um título. Você tem muito trabalho pela frente. Nós temos que ter noção de trabalho. Nós, jogadores, também temos que ter noção que às vezes um vai jogar, outro não vai jogar. E nós precisamos de todo mundo junto para buscar, mas eu creio que isso tem ocorrido muito bem, porque todo mundo está muito comprometido nesse projeto. De volta com o CNN Esportes S.A., recebendo esse gigante Cássio, um dos maiores ídolos da história do Corinthians, goleiro do Cruzeiro, campeão do mundo. Você foi o último goleiro campeão do mundo pelo Brasil. Seja em clube, seja em seleção brasileira. De lá para cá, ninguém mais ganhou pelo Brasil, exceto os jogadores brasileiros que jogam lá fora, é claro, mas... A seleção brasileira não voltou a ganhar a Copa do Mundo e os clubes brasileiros não ganharam mais o Mundial de Clubes. A cada ano que passa, essa conquista fica maior, né, Cássio? Eu nem sabia desses dados aí que você me passou, mas feliz por ter conseguido a conquista, né? Espero que para o futebol brasileiro logo a gente possa conseguir outros títulos, possa ser campeão novamente, assim, eu acho que esse é o caminho, né? Até porque o nosso futebol é muito forte e tomara que logo alguém possa ser campeão e espero que a seleção na próxima Copa do Mundo possa sair vitoriosa. Essa é a nossa torcida.
Você já assistiu aquele tape de Corinthians e Chelsea? Muitas vezes, né? Não tem como não ver, como não lembrar. Eu vejo muitas vezes também, eu gosto de ver a reação da torcida, né? Tem muitos vídeos da torcida assistindo o jogo. Como aquele dia todo mundo parou para assistir aquele jogo, a importância. Hoje eu tenho um pouco mais noção do que foi aquilo. Quando aconteceu eu não tinha noção do que foi naquele momento, mas hoje sim eu tenho uma noção do que representa aquilo, do que foi naquele momento. Então é um feito marcante e vai ficar sempre na memória, não só minha, mas de todo corintiano. Qual que é o tamanho do Cássio na história do Corinthians? Quando você se lembra de tudo que aconteceu, de tudo que passou, do tamanho da idolatria da torcida, do tamanho do que é o Corinthians para o futebol brasileiro e mundial, onde é que você se vê nessa história, Cássio? Olha, eu honestamente, assim, eu não tenho muita noção de tudo, assim, eu não fico me apegando a isso. Eu acho que vou ter uma noção quando eu me aposentar. Eu fico feliz porque eu vivi uma parte muito vitoriosa do Corinthians, assim como outros grandes jogadores, a época de 90 o Neto, a época de Vampeta, Marcelinho Carioca, Dida, Rivelino, depois vem o Ronaldo, que foi uma parte muito importante da história de reformulação do Corinthians. E eu consegui viver começou com o pessoal de 2011 até, 2020, assim, muito vitoriosa do Corinthians. Fiz parte de um elenco e consegui com grandes jogadores, o Sheik, Alessandro, Danilo, Guerreiro, Ralf, entre tantos jogadores que eu vou ficar, Paulinho, que a gente conseguiu fazer uma história muito bonita, uma história que vai ficar marcada sempre na história do Corinthians, assim, e creio que acho que é legal que depois no futuro, hoje meus filhos conseguem acompanhar, mas meus netos no futuro vão saber do que o deles conseguiu fazer e para mim é muito gratificante. Eu acho que o futebol é isso, né? A gente se dedica, eu saí de casa com 12 para 13 anos, com o sonho de ser jogador de futebol, e você olhar para trás e ter uma carreira bacana, não só de títulos, mas de conduta, de uma pessoa que se dedicou ao futebol, a fazer o melhor, a ser melhor a cada dia, de respeito à instituição. Acho que isso é o mais importante, de você olhar para trás e ver o respeito dos colegas que você jogou, das pessoas que trabalham na instituição. Acho que para mim isso é uma coisa que me deixa muito alegre e muito feliz. O melhor é sempre algo muito complexo, muito difícil. Cada um enxerga por um ponto, por um prisma, e nós citamos aqui, rapidamente, Marcelinho Carioca, Neto, Sócrates, Rivelino e tantos outros craques do Corinthians. Mas muitos entendem que você é o maior ídolo da história do Corinthians. Você se considera o maior ídolo da história do Corinthians? Não. O Corinthians é muito grande para ter um ídolo só, um maior jogador da história. Para mim é a torcida do Corinthians eles são fiéis à sua instituição, estão ali, na boa, na ruim. Eu vi tantas coisas assim que tem marcado na minha memória do torcedor corintiano fazer que eu jamais havia visto e imaginado, assim, a tamanha paixão pela sua instituição. E eu acho que o torcedor vai estar sempre acima, como o pessoal fala, né? Ninguém está acima do Corinthians, e eu acho que a torcida é que move o Corinthians. A gente vê agora tantas coisas, até mesmo a vaquinha para pagar a arena, assim. Eu acho que o torcedor, acho que esse é o caminho, no meu ponto de vista, do Corinthians, o torcedor tá engajado para ajudar o Corinthians a sair. Difícil você falar quando tá fora, mas você vê que o Corinthians tem passado por problemas financeiros, tem passado por problemas, e eu acho que um dos caminhos para o Corinthians evoluir nesse sentido é a torcida estar engajada, porque a torcida tem muita força e ajuda mesmo. Então, eu acho que a torcida, nesse papel, vai ser muito importante para o Corinthians, e tem sido importante para o Corinthians. Então, no meu ponto de vista, eles são a alma, o coração do Corinthians. Ô Cássio, eu falei agora há pouco que você foi o último goleiro campeão do mundo. Eu tenho visto um abismo. Tá ficando muito difícil a distância do futebol europeu, quando você pega Real Madrid, Manchester City, a distância está ficando muito grande. O que a gente tem que fazer para encurtar essa distância, sabendo o talento do atleta brasileiro,
para que a gente possa voltar a ganhar. Vi recentemente um vídeo que mostrava a evolução a cada década dos títulos mundiais. A gente tinha ali nos anos 60, 70, pau a pau, América do Sul até um pouco à frente, nos anos 80, e depois os caras foram tomando conta e hoje a distância está muito grande, cara. Cara, eu acho assim, eu vou falar pela minha posição. Minha posição evoluiu, hoje o goleiro não tem que só defender, hoje o goleiro tem que jogar com os pés e é uma evolução constante que a gente tem trabalhado sobre isso, só que a gente não pode esquecer que o goleiro tem que defender. Defender tem que estar acima de jogar com os pés. E eu acho que, de repente, às vezes a gente se perde. Há uma cobrança muito grande, o goleiro brasileiro tem que jogar com os pés, o futebol moderno tem que jogar... Sim, tem que jogar com os pés. Mas você não pode esquecer que você tem que continuar sendo goleiro. E eu acho que é nesse partido assim, eu acho que em outras posições, de repente... nós perdemos um pouco a essência de preparar bem um atleta profissional, um menino da base. De repente nós estamos preparando ele para a Europa, mas nós temos que preparar para o futebol brasileiro, para evoluir dentro do futebol brasileiro. Eu acho que talento não falta, eu acho que tem muito talento. É só você ver as cifras que estão sendo vendidos dos jogadores, a qualidade de jogadores que tem aparecido. Assim, e eu acho que nós temos que valorizar isso, sabe? Eu acho que de repente o encanto de nós torcedores mesmo, a gente não apoia tanto a seleção brasileira, de repente, como antigamente não se via tanto o futebol brasileiro. Hoje eu também não sei se a nossa exigência como torcedor da seleção está muito alta também, se cria uma expectativa muito grande dos jogadores. Eu acho que diferente os amistosos quando jogam contra os times da Europa, pelo menos os dois que eu vi da Europa, o Brasil jogando contra a Inglaterra e Espanha, se não me engano, o Brasil conseguiu fazer jogos de alto nível e, de repente, não sei se a gente está jogando da maneira correta contra as eliminatórias, que são jogos totalmente diferentes, assim. Eu acho que nós temos que entender como é que as coisas estão funcionando, mas, claro que o Brasil, nós, como seleção brasileira, a gente almeja que o Brasil volte a brigar por títulos, volte a ganhar Copas do Mundo, assim, mas nós temos que entender, as pessoas que comandam o futebol têm que entender que alguma coisa tem que melhorar, alguma coisa não está errada, de repente a gente se perdeu um pouquinho no caminho e deixou de focar em algumas coisas que eram muito importantes e, de repente, já essas coisas que faziam o nosso futebol tá brigando por títulos já não é mais tão importante, mas eu acho que tem pessoas qualificadas para ajudar nesse sentido. Você é jogador de seleção, você é jogador de Copa do Mundo, conhece muito bem esse ambiente. Já estamos aí há pouquinho mais de um ano da Copa do Mundo dos Estados Unidos. Dá para o Brasil sonhar com uma Copa do Mundo? Essa geração pode conquistar uma Copa do Mundo? Com certeza, talento a gente tem. A gente tem muito talento, tem muitos jogadores qualificados. Tem jogadores de renome, para mim, acho que o Neymar tem total condição de estar 100% e ajudar muito o Brasil numa próxima Copa do Mundo. Eu acho que a gente tem que ter, por mais que há muitas críticas, eu acho que para mim o Neymar é um cara fora da curva, tá entre os top 3 melhores do mundo, assim, ele é um cara que pode nos ajudar a ganhar uma Copa do Mundo e nós temos que acreditar e confiar nisso, sim. Eu acho que muitas vezes também o jogador de futebol, como mudou, às vezes a gente está mais preocupado no que ele faz fora de campo do que em campo, assim. Ele é uma pessoa normal como todo mundo, ele tem direito de fazer o que ele acha que seja certo para a vida dele, assim, e nós temos que confiar. Eu acredito muito que o Brasil tem muita qualidade, tem muitos jogadores que têm muito talento e pode se formar uma grande seleção em busca de um título de uma Copa do Mundo novamente. Só quando a gente pensa num trio ali, Neymar, Vinícius Júnior e Rodrigo, é difícil alguma seleção concentrar tanto talento, né? E fora outros jogadores que vêm aparecendo, Endrick, Estevam do Palmeiras, entre tantos jogadores aí que o Brasil tem. Eu acho que, como eu falei, qualidade não tem. É difícil você ver em outra seleção, de repente, tantos jogadores assim, com tanta qualidade e tanto recurso, não um time, mas um elenco. Se você for pegar, você vai falar de jogadores, jogadores de qualidade vão ficar fora. Então, eu acho que são jogadores que o Brasil tem qualidade para
para ter um grande elenco e ir em busca da próxima Copa do Mundo. Tá na hora do De Primeira SA, perguntas curtas, respostas rápidas no oferecimento de Gerdau. O futuro se molda. Vamos lá, tá preparado, gigante? Vamos lá. Cássio ou Tafarel? Tafarel. Cássio ou São Marcos? Os dois têm uma história muito grande, mas o Marcos. Cássio ou Dida? Pela história, o Dida. Cássio ou Fábio? O Fábio tem uma grande história no Cruzeiro e eu tenho uma grande história no Corinthians. Mas no par ou ímpar ali? É difícil falar assim, porque são clubes, é difícil você fazer uma comparação assim, porque dois têm uma grande história nos dois clubes, assim. Então eu fico em cima do muro. Mas... Cássio ou Ronaldo Roqueiro, que é outro ídolo do gol corintiano? Pô, só cara bom, né? Fica difícil, né? Pra mim, o Ronaldo considera ele o maior goleiro da história do Corinthians. Corinthians. Cara, agradeço a Deus pelo Corinthians ter aparecido na minha vida, assim, que foi nem sei o que falar assim exatamente, não tenho palavras para falar assim, mas eu tenho muita gratidão, muito respeito por tudo e todos do Corinthians, assim, sou eternamente grato. Cruzeiro. Cara, o Cruzeiro... É difícil também falar, porque foi um momento difícil na minha vida, assim, que eu tava passando psicologicamente. E o Cruzeiro apareceu, abriu as portas para mim, assim, num momento assim que eu precisava de um novo desafio, e o Cruzeiro abriu as portas. É difícil você falar, acho que é gratidão também, e por eles apostar em mim, acreditar no meu trabalho, assim, sou grato pelas pessoas do Cruzeiro. Seleção brasileira. Um sonho que eu realizei. Copa do Mundo. Outro sonho, né? Um sonho que eu tinha desde criança. Ser campeão mundial é? Extraordinário. Tite. Pai. Um pai? Muito respeito, gratidão pelo Tite, por tudo que ele me ajudou. Dentro e fora de campo também. Foi um cara que foi duro comigo muitas vezes, mas pro meu bem. E sou grato por isso. Acho que com o tempo a gente vai aprendendo, vai vendo as coisas, vai evoluindo. Acho que é o mesmo fato, as pessoas, quando eu saí do Corinthians, não entendiam, mas eu, no meu ponto de vista, hoje, com a cabeça, eu vi que eu não estava conseguindo mais ajudar a instituição. E quando você não está conseguindo ajudar, não está conseguindo fazer as coisas por bem da instituição, foi a melhor coisa que aconteceu, acho que para os dois lados, assim, não no modo negativo, mas de prosperidade para os dois lados, assim, de um novo desafio de entrar um novo goleiro no Corinthians e eu vim para o Cruzeiro. Assim como o Tite, quando ele me tirou em 2016, ele me fez eu entender e saber que eu tinha que mudar, que eu tinha que evoluir, crescer, e eu acho que foi uma das melhores coisas que ele fez para minha carreira. E sempre, tantas conversas e tantas coisas, ele sempre agiu como uma pessoa que quis o meu bem. Para fechar, quando eu era garoto, meu sonho era ser goleiro. E tinha um ditado antigo no futebol que goleiro é tão complicado que onde ele pisa nem grama nasce. O que é ser goleiro? Goleiro, para mim, é tudo. Se você me perguntar o que eu seria se não fosse goleiro, eu não sei te responder. Se for perguntar se não fosse jogador, que você não sei. Eu nasci e desde o primeiro momento que eu comecei a jogar no gol, meu sonho, meu objetivo era ser um goleiro. Mas agora você me despertou uma curiosidade na hora de fechar. Você falou que não saberia o que seria se não fosse goleiro, mas o que será depois de ser goleiro? Não sei ainda, mas eu tenho certeza que vou ter muito sucesso. No futebol? Eu creio que sim. Treinador? Não sei ainda, não sei, mas tenho certeza que vou ser tão vitorioso como um atleta. Já guardou muita grana, pode virar dono de uma SAF? Que tal? Dono não sei, mas posso ajudar, de repente. Acho que o que a gente vai vivendo, vai tendo experiências, mas assim, não sei, a gente não sabe, né? A gente não pode
falar não para as coisas, ou não pode duvidar dos nossos sonhos, ou pode... Porque a gente tem... o que eu sou hoje começou com um sonho e eu consegui realizar. Gigante, obrigado pela entrevista, baita papo, obrigado, viu? Valeu. Cássio, um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro, o último goleiro campeão do mundo pelo Brasil, quando era jogador do Corinthians. CNN Esportes SA volta no próximo domingo, sempre com um grande convidado para falar do mundo do futebol e do mundo dos negócios. Um abraço e até lá.